Olá, meus amados irmãos. Vamos estar dando início ao culto de hoje com a leitura do Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Pai, obrigado por mais um dia, Pai, mais uma semana que se passou. E obrigado, Pai, por podermos estar mais uma vez em Tua presença para Te cultuar, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, o culto e recebe o nosso coração, Pai. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todos louvar o Senhor nesse momento. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Bom, nesse momento vamos estar dando início à leitura da Palavra de Deus. Está em Atos capítulo 2, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Amém. Nós estamos continuando a série sobre raízes e frutos. E talvez quando você lê essa palavra, talvez você pensou, o que tem isso a ver com raízes e frutos, né? Só recapitulando, nós falamos há 3 semanas sobre a importância de estarmos com nossas raízes plantadas no Senhor, e sendo importantíssimo o fato de a gente permanecer, perseverar nele. E depois nós falamos de deixarmos Deus penetrar através da sua palavra e a ação do seu Espírito profundamente em nossos corações, também arrancando aquilo que não nos pertence, as raízes podres, e para podermos crescer livres e saudáveis nele. Perdão. E na semana passada nós falamos sobre a importância de priorizar o estar com ele em nossas vidas. E entre escolher não para aquilo que vem ao nosso encontro, não para aquilo que é urgente, mas principalmente aquilo que é importante. E também naquilo que concerne a vontade dele para as nossas vidas. Hoje, continuando a série, eu vou falar de algo que é crucial no processo de fortalecer as nossas raízes nele. E seria basicamente a comunhão. Não a comunhão com Deus, a gente tem falado sobre isso, mas a comunhão com os irmãos. E o senso da comunidade, de estar na comunidade cristã. E talvez pareça algo repetitivo, né? Talvez algo que nós achamos tão importante, mas afinal, a gente vive uma tendência, especialmente no mundo, né? E no mundo ocidental, uma tendência cada vez mais individualista, né? E vivemos, por exemplo, numa época onde a internet nos dá uma sensação, na verdade, de falsa conexão, né? Talvez você tenha 10 mil amigos de Facebook, mas nem todos realmente conhecem a sua vida, né? É um momento de muita conexão, né? E os relacionamentos virtuais têm sido cada vez mais valorizados do que os próprios encontros pessoais. E a gente vive numa época, na verdade, ao mesmo tempo que tem muita conexão, mas também existe muita solidão, né? E hoje existe também um pensamento egoísta, né? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, não preciso de Deus, não preciso de igreja, né? E a nossa cultura tem se tornado assim. Nós não queremos ninguém se intrometendo na minha vida, não quero ninguém que fale o que eu preciso fazer, ninguém que dê qualquer palpite, né, na minha vida. E é claro que isso difere de cultura para cultura. Estou falando mais de uma cultura secularizada, como a gente tem vivido, né? E, obviamente, existem culturas diferentes. Existem culturas, inclusive, em que o indivíduo ele não existe sem um senso de comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, existem países de clima frio, né? Que também são focadas totalmente... pessoas ficam mais individualistas, as pessoas são focadas mais em tarefas, né? Por exemplo, uma missionária, ela vivia numa cultura bem ocidentalizada, e ela foi num país, então, pensa, ela uma cultura mais fria, ela foi para um país na América do Sul, né?
para uma viagem missionária. Ela é missionária na Alemanha, ela foi como missionária numa viagem de curto prazo num país da América do Sul. E bem no interior, ela foi hospedar na casa de uma família. E quando ela chegou nessa casa, ela notou um colchão do lado da cama dela, né? Ela não entendeu muito bem por que desse colchão. Mas aí, quando ela perguntou, alguém vai dormir comigo, tal? E os anfitriões falaram, claro. A gente não pode imaginar que a missionária iria querer dormir sozinha, né? Eu acho que é uma ofensa, né? Quer dizer o quê? Na visão da cultura deles, né, deixar um hóspede sozinho, né, na verdade é uma falta de educação, né? Não pode fazer isso. Enquanto na nossa cultura, na cultura mais ocidentalizada, você ficar com a sua privacidade é mais importante, né? É interessante isso, né? A gente vive nesse tipo de cultura, mas não estou falando que é certo ou errado, a gente vive, na verdade, uma cultura mais... Eu estou falando muito mais do individualismo, não que você não pode ter sua privacidade. Né? Por exemplo, em outras culturas na África, né, não existe o conceito de meu, existe o conceito do nosso. Um outro missionário foi lá e ele trouxe o violão, e eles já foram falando assim, você trouxe o nosso violão. E pra gente, já pensou, você traz uma coisa sua, você ficaria apavorada, né? De chegar e falar, como assim nosso? Isso aí é meu, porque a gente está acostumado muito a falar meu, né? Então, nesse início de conversa, que cultura que você tem vivido, que cultura que a gente está vivendo? E como eu falei, eu sinto cada vez mais, né, que o individualismo tem imperado em nossa sociedade e isso tem entrado em nossas igrejas. Né? E por isso que é muito importante a gente olhar o exemplo de Jesus. Quando lemos os evangelhos, é muito claro que Jesus vivia em comunidade. Né? É só ver a forma como ele se relaciona com os discípulos. Ele comia junto, ele dormia junto, eles serviam juntos, eles andavam juntos. Né? E se na semana passada eu falei que Jesus ele precisava se isolar para gastar um tempo com o Pai, isso é um propósito, na verdade é uma prioridade na vida dele. Mas isso não quer dizer que ele vivia sozinho, né? Ele também dava importância de estar com as pessoas, e especialmente de estar com seus discípulos, né? Ele era não somente o líder, mas ele era o amigo, ele era íntimo deles, né? Várias vezes em ocasiões nos cultos, né, nossos, tenho falado da importância eu falei que o culto, além de todas as coisas que representam o culto, né, o culto é relacionar. Né? Não somente com Deus, mas com o próximo. O que eu queria falar é o seguinte, às vezes a pessoa relaciona o culto com uma coisa eu e Deus. Né? Não importa o que vão... Tinha uma música, não importa o que vão achar de mim, né? Mas na verdade, muitos vêm somente assim, eu só vou cultuar a Deus. E é claro, é óbvio, a gente vai lá para cultuar a Deus, mas não em detrimento da comunhão com o próximo, né? E é o relacionamento, porque cultuar a Deus, você está cultuando alguém que é vivo, não morto. Então existe um relacionamento, e o culto tem esse relacionamento de oferecer e de receber também. Né? Aliás, Deus valoriza tanto o relacionamento com o irmão que a falta, por exemplo, de reconciliação é motivo dele não receber a oferta, é motivo de não receber, por exemplo, o culto, porque está ligado à oferta e o culto. Em Mateus 5, 23 e 24, vamos ler todos juntos aí. Diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Gente, é sério isso? Foram palavras de Jesus. E se ele disse isso, para ele, relacionamentos são extremamente importantes. Não adianta a pessoa falar que eu vou só cultuar, e se ele não estiver bem com o irmão, não adianta falar que eu só vou cultuar a Deus. Não existe, não tem como separar uma coisa com isso. Se você não se relaciona, se não existe perdão entre os irmãos, não tem como Deus
receber esse culto. Foram palavras de Jesus. E se ele disse, essas palavras são extremamente importantes para ele, né? Enfim, voltando, a gente tem falado nas últimas semanas, de novo, sobre o fato de a gente precisar permanecer nele, né? E que ele esteja em nós e nós estejamos nele, né? Mas para mostrar como a comunhão faz parte desse processo contínuo de aprofundar nossas raízes, eu queria te convidar a ler mais um texto da palavra em João capítulo 17, versículo 20 a 22, é um texto muito conhecido, diz assim: minha oração não é apenas por eles quem? Os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem são esses? Nós. E por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, eu neles e tu em mim. Veja como esse versículo completa, né, o primeiro versículo da série lá atrás que a gente falou. Permanecer nele e estar em comunhão com nossos irmãos, com ele e com nossos irmãos, está ligado. Assim como eles são um, eu sou com eles, assim como eu também sou com você, com o Pai. Eu nele, ele em mim, e eu estando com meu irmão, e eu estando com ele, estaremos em Cristo. E, consequentemente, também estaremos com o Pai. Tudo é interligado. Então, permanecer nele não pode ser também separado do permanecer junto com nossos irmãos. E quando nós, como igreja, como comunidade, como irmãos, nós aprofundamos juntos essas raízes se aprofundam mais firmes juntos e mais fortes juntos. Eles vão crescer. Portanto, como eu disse, a frase só eu e Deus, ela não se aplica a um cristianismo genuíno. Na verdade, quem fala só eu e Deus, na verdade ele é centralizado nela mesma, nessa pessoa, nele mesmo. O cristianismo genuíno não cabe essa frase, só eu e Deus. Porque ninguém sozinho conseguirá se aprofundar em Deus. O que a gente precisa entender é que quando uma pessoa encontra Jesus, ele sai da centralidade dela mesma para ir em encontro à família de Deus, onde Deus é o centro e nós como família nós estamos nele. E se alguém diz amar a Deus e não gosta de estar com os irmãos, então há algo errado em seu cristianismo. Não existe cristão que queira ficar sozinho, eu não preciso de irmãos. Não existe isso. E a gente tem que sair do lugar em que dizíamos meu pai, meu pai, meu pai, para que a gente entenda que ele não é só meu pai, é nosso pai. Portanto, né? Inclusive se você vê numa oração muito famosa que Jesus ensinou, os discípulos falaram, ensina-nos a orar. Como é que ele ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim como ela é no céu. O pão nosso nos dá a cada dia, né? Perdoa as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. E se você vê só essa oração, a palavra nós, né, vem 6 vezes, ou vós, né, e a palavra eu não vem nenhuma. Quando Jesus também ensinou a orar, ele não orou para ser feito algo simplesmente individualista, mas sim com um senso de comunidade. É claro que, pensando nisso, portanto, a independência e o isolamento, por mais que sejam normais em nossa cultura, isso não faz parte da cultura do reino de Deus. Certas culturas familiares, né, nos impõem que nós não podemos mostrar fraqueza, nós não podemos pedir ajuda.
fazer sozinho, alcançar meus objetivos, alcançar a vitória sem ninguém me ajudar, construir com minhas próprias mãos, é uma frase que talvez são frases louváveis, mas o fato é que isso também pode maquiar a nossa tendência ao individualismo e ao não querer que ninguém se meta em nossa vida. Por isso, quando a gente vê problemas estourando por aí, muitas pessoas esperam até as coisas chegarem no limite para pedirem ajuda. Eu vivo também a cultura coreana. A cultura coreana tem uma cultura chamada shame-driven culture, a cultura dirigida pela vergonha. Ela foi muito forte. A pessoa não pode se mostrar fraca, não pode se mostrar que é um fracassado. A cultura da vergonha não pode dar o senso de vergonha para as pessoas. Então, mesmo que eu esteja mal, eu tenho que me mostrar, eu tenho que mostrar que estou bem. Mesmo falido, antigamente eu lembro a geração passada, a pessoa era falida, mas tinha que mostrar que andava com o carro do ano. E é claro que isso não é uma coisa apenas de uma cultura em particular, mas várias culturas também são assim, né? Ou as pessoas são assim, tá mal, mas quer mostrar que tá muito bem, tá ostentando, por exemplo. A ostentação é uma cultura terrível. E na nossa cultura, por exemplo, é normal a gente perguntar tudo bem. E quando a gente pergunta tudo bem, qual que é a resposta normal? Tudo. Mas a gente não quer que a pessoa que a gente perguntou tudo bem chegue e responda assim: ah, não tá tudo bem porque isso. A gente não quer isso, certo? Muitos não querem, né? Porque seja quem pergunta, também seja quem responde, eles não querem ir mais fundo nas coisas, né? E é basicamente aquela famosa musiquinha, ema, 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 aquele gritinho, ema, 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 cada um nos seus problemas, ado, cada um no seu quadrado, né? E nós não gostamos e não queremos permitir sermos corrigidos, né? E, gente, essa tendência individualista é uma cultura, essa tendência é algo que nós precisamos ir contra essas tendências naturais do ser humano e que a nossa cultura impõe. A gente precisa lutar contra essa tendência ao isolamento. Por exemplo, eu li um livro sobre o exemplo que um pastor estava dando sobre sobre um pastor. Ele tinha comprado um aquário e nesse aquário ele pegou colocou uns peixinhos, né? Uns 10 peixinhos, daqueles pequenininhos, coloridinhos, bonitinhos. E quando ele foi ver o aquário, era muito sem graça, porque os peixes andavam assim, às vezes ficavam meio parados, mas estavam juntos. E ele decidiu comprar mais 2 peixes maiores. Ele colocou dentro do aquário e os peixinhos também eles seguiam a tendência dos maiores. Aí ele percebeu no dia seguinte que estavam os 2 peixes grandes e 9 andando, só que um saiu do grupo. Ele se isolou. Até aí tudo bem, falando, tudo bem, ele quer ficar sozinho, fica. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, quando ele viu, só tinha os 9 pequenos e os 2 grandes. E quando ele foi procurar, cadê aquele que se isolou? Estava lá morto. Ele achou muito estranho, ele tirou, né, o peixinho e depois ele observou. E de novo ele viu mais um daqueles dos 9 sobrando, um nadando sozinho no canto. E no dia seguinte ele viu que estava morto. Até que chegou o 7º, né, até o 3º, sobrou 7 e ele viu tudo isso. E ele chegou, e o Espírito Santo falou ao coração dele. É isso que acontece com pessoas que querem se isolar. Né? O isolamento mata. Fazendo um paralelo, hoje, por causa da Covid, né, 19, coronavírus, nessa pandemia toda, hoje o isolamento não mata, o isolamento salva. É o que muitos dizem, né? Mas, gente, se na pandemia o isolamento salva, na vida cristã o isolamento mata. E ele mata e esfria o vigor do cristão. Precisamos estar inseridos em uma comunidade para que realmente a gente possa enraizar mais em Deus. Você já percebeu que pessoas
Tem pessoas que não conseguem, na igreja, por exemplo, pula de igreja para igreja, né? Ou, por exemplo, mesmo em ambientes de sociedade, sempre saem de um lugar para outro. O que normalmente as pessoas costumam dizer? Seja na igreja, seja na sociedade. Essa pessoa não consegue criar raízes. Porque para criar raízes num lugar, ela precisa permanecer no lugar, né? Ou então alguém que não teve uma estrutura familiar muito forte, não teve todo aquele sustento familiar de carinho, não somente o financeiro, mas emocional, psicológico, carinho do afeto físico e tal. Quando uma pessoa não tem isso e ela, de repente, imagina uma pessoa que perambula de lugar para lugar, essa pessoa não tem raiz. Porque o ser humano precisa de uma comunidade para enraizar. Da mesma forma, Deus, quando ele pensa a vida também em comunidade. Porque ele em si é uma comunidade, não é um Deus só. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a Santa Trindade. E não há como crescer, gente, deixa eu falar bem claro, não há como crescer se nós não estivermos em comunidade. Eu creio que uma coisa que a pandemia tem mostrado é a importância de nossos relacionamentos. Tem gente que talvez não sentia falta de igreja, mas depois disso começou a sentir falta das pessoas da igreja. Aquele pequeno momento que a gente passa na igreja, até aquilo, né? Talvez durante 1 hora e meia, alguns falam, poxa vida, 1 hora, 1 hora e meia, eu tenho mais o que fazer. Alguns podiam pensar assim. Até alguns que pensavam assim, falam, poxa, como era bom aquela 1 hora, 1 hora e meia que a gente se encontrava com os irmãos e as irmãs da igreja. Né? Perceberam o quanto faz falta, mesmo estar 1 hora lá. E, gente, não é interessante? A gente está fazendo esse culto pela internet. Para muitos é mais cômodo, né? Você está na casa, está no sofá, comendo pipoca, chocolate, enquanto eu estou aqui, né? Eu não sei o que cada um está fazendo. Cada um é livre, né? Mas não é interessante que, por mais que esteja isso, não é a mesma coisa do que estar lá, juntos como irmãos. Abraçar nosso irmão. A gente não sente falta de um abraço. É claro que isso não se resume à igreja, né? Qualquer lugar. Como a gente sente falta de pessoas, de abraçar, de conversar, de olhar nos olhos. Por mais que a gente tenha tecnologia, a gente está olhando assim pela câmera, mas pergunta, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente precisa estar junto. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Até aquela pessoa que quer ostentar, falei de ostentação, a pessoa que ostenta, ela precisa de pessoas que admirem a ostentação dele. Senão, para quê ele vai ostentar? Não tem graça, ele vai ostentar para ele. Né? Até pessoas egoístas precisam de pessoas. Quanto mais nós, em Cristo, nós precisamos uns dos outros, não é? Este é o momento que eu gostaria que a gente pudesse refletir em nossa vida cristã. Ia perguntar, eu realmente estou em comunidade? Né? Cara, uma coisa que eu não quero puxar sardinha para INC, para pequenos grupos, mas uma coisa que mostrou que pessoas que estavam mais conectadas em INCs são as pessoas que mais facilmente cultuavam também online, né? Isso é uma pesquisa, né? E as pessoas se conectavam mais à igreja e mais a Deus. É interessante, isso em qualquer lugar do mundo, né? Onde tem a liberdade cristã. Pessoas que tinham relacionamento, elas se conectam mais fácil a Deus também. E por isso, gente, eu queria encorajar a você, meu irmão, né? Quando a quarentena acabar, porque é uma oportunidade de a gente refletir também a nossa vida cristã, se a gente leva a nossa vida cristã a sério, se a gente quer crescer em Deus, a gente quer enraizar em Deus, seria muito importante a gente estar envolvido, ou algum grupo pequeno, ou em comunhão, seja com 2, 3 irmãos, ou alguma INC, ser intencional, e algumas coisas a gente precisa ser intencionais.
Talvez no começo você tenha pavor de que saibam quem você é, saibam da sua história, mas eu te garanto, aqueles que tiveram esse tipo de contato, as pessoas crescem mais, enraizam mais em Deus, enraizam mais também na comunidade e ela cresce também espiritualmente. Eu queria te encorajar a fazer isso. E sabe, lembra disso. Não seja um peixe isolado e ver a sua vida cristã se esfriar. Não se isole. Não se deixe morrer como um peixe. E o inimigo, nesse ponto, ele vai fazer de tudo para te isolar. Ele vai sussurrar esse pensamento. Ninguém me entende, não adianta mesmo. Né? Eu não quero ninguém controlando a minha vida, não quero ninguém falando, não quero abrir a minha vida. Eu quero viver e fazer as coisas do meu jeito. E é natural, porque o ser humano não gosta de submeter uns aos outros. Mas a Bíblia fala, submetei uns aos outros. Né? Irmãos, por mais que igreja seja imperfeita, por mais que pessoas sejam imperfeitas, por mais que as pessoas que de repente você vê nesse grupo sejam imperfeitas, lembra do seguinte, eu sou imperfeito e você é imperfeito. Mas nós precisamos estar em comunidade. A gente precisa estar em igreja, ou numa comunidade, ou num pequeno grupo, ou numa RIC. Tá certo, a gente pode ser ferido na comunidade, a gente pode ser ferido por igreja, mas também há muitos que são curados na comunidade, há muitos que são curados e libertos nessa comunidade, na igreja, em relacionamentos. E é nessa comunidade que Deus nos ajudará a firmar nossas raízes ainda mais profundas nele. Gente, é mais fácil cavar junto, na verdade. É mais fácil carregar um peso juntos. E é mais fácil quando nós temos irmãos em nossa caminhada para enraizar juntos. Por isso que eu gostaria realmente de convidar e de te encorajar a se envolver. Gente, onde a gente aprende? Onde a gente aprende a amar, por exemplo? Sozinho a gente não aprende a amar. A gente aprende a amar convivendo com nossos irmãos. Onde é que a gente pratica o perdão? O lugar onde mais eu vi que existe perdão, ou que deveria existir, é na igreja. Porque a gente vê tanta borrada, né? Minha ou dos outros. Constantemente a gente perdoa. A gente está aprendendo a perdoar as pessoas no convívio uns dos outros. Onde a gente aprende a ser humilde, convivendo com pessoas, porque dentro de uma comunidade de diversas pessoas, desde os mais orgulhosos, os mais humildes, e como a gente aprende daqueles irmãos que são tão humildes. Como é que eu aprendo sobre generosidade? Convivendo com pessoas que são generosas. E na igreja, na comunidade, tem tanta gente tão generosa que constrange a nossa vida. Como é que eu sei que falta comunhão, que falta compaixão em minha vida? Quando eu vejo pessoas compassivas. Por isso, gente, uma das maneiras de Deus nos aprofundar nele é estar com nossos irmãos e aprender juntos uns com os outros. Por isso, meu querido, atenda o convite de Deus para se aprofundar nele, para fincar ainda mais as raízes nele. E que você possa, mais uma vez, nessa manhã, tomar essa decisão. Voltando dessa quarentena, se envolva. Entre em comunhão com os irmãos. Se você está já em grupo, se você já tem grupo de comunhão, abre esses grupos para que possa abraçar mais pessoas, para que essas pessoas se aprofundem mais no Senhor. Deus abençoe. Que Deus possa nos transformar juntos, fincar nossas raízes juntos, para que nossos frutos do caráter de transformação de Cristo possam aparecer juntos em nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado ao Pai por mais um culto em que nós podemos estar juntos hoje. Pai, nós sabemos, por mais que seja algo pela câmera, online, a gente está assistindo, nós sabemos o quão bom
são os irmãos estar em comunhão, estar juntos, poder abraçar, poder apertar as mãos, poder olhar nos olhos. Meu Pai, como isso faz falta, como essa comunhão faz falta. E, ó Pai, obrigado, ó Pai, que esse tempo tem sido usado para a gente sentir a tamanha falta dos nossos irmãos e valorizar os nossos relacionamentos. E obrigado, ó Pai, por isso. E, ó Pai, com isso que a gente possa tomar a decisão de abrir mais e mais os nossos corações, sermos mais vulneráveis e nos abrirmos aos novos relacionamentos. Abençoa, Pai, a todos hoje que estão cultuando juntos. E muito obrigado. Possamos enraizar e frutificar no Senhor juntos. Nós oramos ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E a gente já está voltando aos poucos, né? Segundo os decretos do governo, aos poucos ao trabalho, à abertura. Eu espero a gente poder voltar o mais rápido possível, né? Para estar na igreja, poder olhar nos olhos, mais de perto. Talvez não vai poder abraçar como antes, mas conforme o tempo passa, espero que tudo isso seja normalizado, tá? Estejam orando aí para os próximos passos, a gente vai estar avisando, tá? E continuando também a entrega das cestas, né? E também a campanha do agasalho. Então, qualquer coisa você pode ver as informações no site, tá? E eu desejo mais uma vez uma ótima semana a todos. Vamos orar juntos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada família e sobre a tua igreja de agora para todos sempre. Amém.